Você pode não ter assistido One Piece, mas deve saber que se trata de uma obra de piratas. E por mais fantasioso e cartunesco que a obra seja, devido à presença das Akuma no Mi, que fornecem poderes a quem come em troca de perder a habilidade de nadar, One Piece teve muitas inspirações em pessoas que existiram na vida real na época da pirataria. Você sabia disso? Não? Então pega sua pipoca e se acomoda no sofá, pois é isso que eu vou te contar hoje. Pessoas reais que Eiichiro Oda se baseou para criar seus personagens em One Piece. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Matheus Henrique e para começar nossa lista temos Marshall D. Teach, o Barba Negra. No anime, Teach, conhecido como Barba Negra, é o capitão dos piratas do Barba Negra e um dos 4 Yonkous ou Imperadores dos Mares. Barba Negra foi inspirado no famoso pirata Edward Teach, um pirata inglês que navegava nas águas do Caribe e na costa leste das colônias da América. Assim, o pirata Teach reuniu uma tripulação por volta de 1716 e iniciou sua fama de pirata. Assim como o personagem de One Piece, o pirata real Edward Teach tinha o apelido de Barba Negra, por conta da grossa barba de cor preta e da sua aparência. Barba Negra tinha o hábito de pôr pavios de fogo acesos em seu cabelo para assustar os inimigos durante as batalhas. E além desse personagem, o Barba Negra, Teach também foi usado de inspiração para outro personagem de Eiichiro Oda, Edward Newgate, o Barba Branca, ex-usuário da Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto. Só olhar o nome, Edward Teach, Edward de Barba Branca e Teach de Barba Negra. Bartolomeu Kuma. Kuma é um ex-Shichibukai e um ex-executivo do Exército Revolucionário de Dragon. Ele já foi temido como um pirata extremamente cruel, sendo conhecido como Kuma o Tirano. Mas agora, Kuma virou uma arma humana chamada Pacifista, desenvolvido pelo cientista Vegapunk, e que recebe ordens do governo mundial de One Piece. Bartolomeu Kuma foi inspirado no pirata galês Bartholomew Roberts, onde teve grande atividade no largo das costas das Américas e da África Ocidental. Ele foi o pirata mais bem-sucedido da época dourada da pirataria. Entretanto, era um homem rigoroso e severo, fazendo seus tripulantes seguirem à risca as regras a bordo, sendo elas o bom tratamento das mulheres, boa educação, serviços religiosos aos domingos e a proibição do consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Assim, a morte de Bartolomeu foi marcado como o fim do período áureo da pirataria das Américas. Inspirações dos personagens da pior geração em One Piece. A pior geração são os piratas que conseguiram chegar na metade da Grand Line, ou seja, no arquipélago Sabaody, com uma recompensa de mais de 100 milhões de berries. Jarrell Bonney. No anime, Bonney é uma das 11 piratas da pior geração. Ela é capitã dos piratas Bonney e comeu a fruta da idade, ou seja, pode ficar velha, criança, com a idade que ela quiser. Ela é demonstrada como uma pessoa extremamente gulosa e de péssimas maneiras. A pirata Jarrell Bonney é na verdade inspirada na pirata Anne Bonny, uma pirata irlandesa que conviveu na mesma época de Barba Negra. Ela decidiu fugir para a Ilha dos Piratas, Nassau, para casar com o marinheiro então pobre, James Bonny. Mais tarde, Bonny envolveu-se com John Rackham, famoso pirata por sua bandeira negra com uma caveira e 12 espadas. Anne lutava vestindo-se como um homem. Ela usava uma pistola e uma espada e era considerada tão perigosa quanto qualquer pirata do sexo masculino. Contudo, Anne também era famosa por fazer uma dupla com outra pirata chamada Mary Read. Eustace Kidd. Eustace Captain Kidd é também um dos piratas da pior geração, sendo que tinha a maior recompensa entre os 11 no arquipélago de Sabaody. Ele é o capitão dos piratas Kidd, aos quais seu braço direito Killer faz parte, e o visual dos membros de seu bando lembram de bandas de metal. Kidd comeu a Jiki-Jiki no Mi, a fruta do magnetismo, que lhe permite atrair e repelir objetos de metal, assim como o Magneto. E por algum motivo, Kidd é um dos meus personagens preferidos da obra. Mas continuando, Kidd foi inspirado por William Kidd, que foi popularmente conhecido Capitão Kidd. Ele foi um corsário escocês, ou seja, pirata que trabalha para o governo em troca de não ter sua cabeça prêmio, que recebeu ordens da Inglaterra para controlar a pirataria francesa da região de Madagascar. No fim, Kidd acabou se tornando um pirata e foi eleito capitão por sua tripulação. Ele foi condenado e morto em Boston, mas nas 2 primeiras vezes que eles tentaram o enforcar, a corda arrebentou.
Quando morreu, seu corpo foi exposto e pendurado por correntes na beira do rio Tamisa. Capone Bige. O personagem Capone Gang Bige é o chefe da máfia e um pirata, líder dos piratas Fire Tank. Ele também é um dos 11 piratas da pior geração e comeu a fruta que lhe permite se transformar em um castelo, guardar pessoas dentro do seu corpo e coisas assim. Ele tem uma aparência robusta e seu traje lembra muito um chefe da máfia, sendo assim tendo sua inspiração em Al Capone. Al Capone foi um gangster ítalo-americano que liderou um grupo criminoso dedicado ao contrabando e venda de bebidas e outras atividades ilegais na época da lei seca nos Estados Unidos. Capone controlava informantes, pontos de apostas, casas de jogos, bordéis, bancas de apostas e outros lugares. Em 1931, ele foi condenado pela justiça americana por sonegação de impostos e foi enviado para a prisão de Alcatraz. Capone morreu em 1947 por conta da doença sífilis. Scratchman Apu. Apu é um pirata que comanda a tripulação Piratas On Air. Ele possui uma Akuma no Mi que transforma seu corpo em instrumentos musicais, lhe permitindo usar melodias musicais como ataque, além dele ser um dos 11 supernovas da pior geração. Apu é da tribo dos braços longos de One Piece. O nome de Apu é derivado do pirata da vida real, Shui Apu. Shui Apu foi assim um pirata chinês no século XIX que comandou uma frota no mar da China Meridional. Ele chegou a ser um dos mais famosos piratas da época. Em 1849, sua frota foi destruída por navios de guerra britânicos e chineses. Shui ficou gravemente ferido e mais de 400 piratas foram mortos. Depois de traído, ele foi entregue aos britânicos. Sua punição foi o exílio por toda a vida em uma terra que hoje é conhecida como Tasmânia. Porém, Shui acabou se enforcando na cela. Basil Hawkins. Vindo da região do North Blue, o infame pirata Basil Hawkins é conhecido também como o Mago. Ele é capitão dos piratas Hawkins. Hawkins comeu a fruta da palha, que lhe permite usar bonecos de voodoo de pessoas próximas para transferir o dano para elas numa batalha ao sofrer um ataque. Entre outras coisas relacionadas à palha. Além de usar cartas para prever o futuro e a probabilidade das coisas. Ele é um dos 11 supernovas da pior geração. O nome Hawkins é derivado de um pirata e de um navegador, ou seja, ele é derivado de duas pessoas que existiram na vida real. Seu nome veio de Basil Ringrose, enquanto seu sobrenome veio de John Hawkins. John Hawkins foi um comerciante de escravos inglês, naval e administrador. Foi considerado o primeiro comandante inglês a lucrar com Triangle Trade, que é a venda de suprimentos para colônias mal supridas por seus países de origem. Ele era um general de sua própria flotilha de navios e os da Marinha Real Britânica. Já então, Basil Ringrose foi um inglês bucaneiro, pirata originário do Porto do Caribe, que também era um navegador, geógrafo e autor. Ele viajou com piratas, onde criou extensas cartas das ilhas, sondagens, instruções náuticas e símbolos para marcação de rochas e águas rasas. É interessante ressaltar que os fãs de One Piece também acreditam que o visual de Hawkins foi baseado no ex-membro da banda Slipknot, Joey Jordison, já que o cabelo liso e as tatuagens acima dos olhos lembram um compositor. E realmente faz sentido, eu não tinha parado para pensar nisso. X-Drake. X-Drake é conhecido também como Bandeira Vermelha. É o capitão dos piratas Drake. Sua tripulação veio do North Blue. Drake comeu a zoa ancestral do Alossauro, que lhe permite lhe transformar num dinossauro. Drake é um dos 11 supernovas da pior geração e finge ser pirata, mas na verdade é um membro de uma organização da marinha chamada SWORD. Seu nome é baseado em Sir Francis Drake, figura histórica que também é citada em Uncharted e que tem ligação com o protagonista do jogo, Nathan Drake. Drake foi um capitão inglês, vice-almirante do Reino da Inglaterra, corsário e um navegador famoso. A rainha Isabel I da Inglaterra o condecorou como cavaleiro em 1581. Para os ingleses, Francis Drake era visto como um herói, mas já para os espanhóis, ele era reconhecido como um pirata. Outras inspirações dos personagens de One Piece. Os 3 almirantes da marinha, Akainu, Aokiji e Kizaru, foram inspirados em 3 atores japoneses. Akainu foi inspirado no ator japonês Buta Sugawara, Aokiji foi baseado em Yusaku Matsuda e Kizaru em
Kone Tanaka. Já seus apelidos são derivados de uma lenda japonesa de Momotaro, que é um jovem que nasceu de um pêssego que foi trabalhar contra demônios acompanhado de um cachorro, a Kainu, um fazão, a Okiji, e o macaco Kizaru. No anime, as cores das roupas dos almirantes se referem às cores dos 3 animais da lenda japonesa, que também tem a ver com os nomes dos personagens. Por exemplo, o fazão azul, Ao significa azul, Kiji é fazão, ou seja, juntando tudo, Aokiji. Enel, conhecido como Deus, tanto por ele mesmo quanto pelo povo de Skypiea, a Ilha do Céu. Enel, personagem que comeu a Akuma no Mi Logia do raio, a Goro Goro no Mi, na verdade foi inspirado no rapper americano Eminem. O mangaka Oda revelou que era muito fã do rapper Eminem, fazendo então Enel ter a aparência parecida com a do cantor. Mano, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eminem é rapper, compositor, produtor musical e ator estadunidense. Ele já vendeu o Grammy Awards do melhor álbum de rap. Django. Caso você não se lembre, Django é o personagem que apareceu na Vila Sirup do Usopp nos primeiros episódios e era do bando do Capitão Kuro, e que agora é um marinheiro. Django foi inspirado em nada menos que Michael Jackson. Na época que eu assisti o anime eu já tinha notado essa semelhança. Pela sua aparência, é suposto que o personagem foi inspirado em Michael Jackson, por conta de suas roupas e por fazer moonwalk e gestos semelhantes a movimentos comuns à dança do cantor, porque realmente, lá na Vila Sirup, quando ele aparece, ele é aquele hipnólogo, né? Mas ele andava fazendo moonwalk assim pela vila, era até engraçado. Empório Ivankov. Mais conhecido por ser um Okama, Ivankov é um comandante do exército revolucionário de Dragon, que comeu a fruta do hormônio, ou seja, através de seus poderes, ele consegue transformar homem em mulher, mulher em homem, consegue injetar adrenalina numa pessoa, hormônios que ajudam a curar mais rápido de uma batalha, hormônio do crescimento como GH, entre outras coisas. O personagem foi inspirado no Rock Horror Picture Show, especificamente Dr. Frank-N-Furter, do ator Tim Curry. E esse foi o vídeo. Você sabia dessas inspirações por personagens de One Piece? Deixa aí nos comentários. Comenta aí também se eu esqueci de mencionar algum outro. Obrigado por ter me assistido. Até a próxima.